signo de Libra, desejo a todos vocês boa sorte. Libra, iniciamos aqui com o Cavaleiro de Ouros. Existe uma decisão aqui, um pouco lenta, que já deveria ter sido tomada. Alguém está reprimindo alguma coisa com a carta da força e não deixou exclamar. Não deixou dizer às claras. Alguém precisa colocar na balança assuntos do coração e razão. Parece que tem aqui muitas comunicações tortuosas que viraram a cabeça da pessoa para baixo. Alguém não conseguiu ver as coisas de uma maneira clara. Alguém estava vendo tudo distorcido, principalmente de influências externas que causavam injustiças em relação à sua pessoa. Em vez de alguém se aproximar e saber a história diretamente na fonte, ela deu ouvidos a quem não deveria. Ela deu ouvidos a quem só atrapalhou. Pode ser uma pessoa próxima a vocês dois, uma pessoa que se dizia amigo, amiga, mas que na realidade tem outras intenções por detrás. Alguém tem duas caras aqui, com a carta da lua. Alguém tentou atrapalhar. Alguém tentou fazer com que as coisas entre vocês dois não andassem. Talvez por um orgulho ferido, principalmente com o lado sombra da carta da força. E essa pessoa, ela intencionou, ela colocou uma força bruta, ela aumentou certas situações e agiu de uma forma totalmente injusta. Essa pessoa nem ligou para o que estava sendo dito. Só que agora, principalmente agora, essa pessoa vai ter que tomar uma decisão que envolve você. Porque foi dar ouvidos a pessoas imaturas com a carta da criança, que pode até ter trazido aquele ar de inocência. Só que de inocência, essas pessoas não têm nada. Então essa decisão que essa pessoa vai tomar, que envolve você, vai ter que colocar na balança e achar uma forma de reparar os danos. Até porque alguém deu ouvidos a quem não deveria. Em vez de procurar você e resolver as questões que estavam aqui mal destrinchadas, preferiu confiar em quem não deveria. E esse preço foi alto, porque as coisas ficaram mais lentas entre vocês. E eu entendo o seu lado, porque você se sentiu de pés e mãos atadas. Você não teve nem a chance de se defender, de falar ao seu lado. É como se a tua voz tivesse sido silenciada
com a carta da força. E você preferiu aqui, se manter na sua, se isolar. Até porque nós temos aqui questões que essa pessoa, lá na frente, vai ser colocado contra a parede. E agora que as coisas ficaram claras, que as coisas vieram à tona, essa pessoa vai perceber que nem tudo é o que parece. Principalmente das pessoas mais próximas, que trazem aqui situações que nem ao menos você imaginava que poderiam passar do ponto, que poderiam chegar a tanto. São pessoas que têm aqui uma necessidade de fazer coisas sem pensar nas consequências. Ou podem até ter feito algo para mirar você, para te colocar no alvo, para destruir um sonho que você tinha ao lado dessa pessoa, para te deixar aqui engessado. São pessoas que não trazem justiça, que não sabem o significado da palavra ética, responsabilidade. Então essa pessoa, ela vai ter que lutar muito para tentar se aproximar de você. Até porque essa maneira dessa pessoa reagir criou um tabu. Assuntos que vocês não falaram, assuntos que ficou aqui intitulado como proibido por conta do outro, precisa ser revisto. Porque se essa transformação não acontecer para ontem, as coisas vão continuar lentas, desgastadas, e alguém vai continuar com a corda no pescoço. Eu posso estar enganado, mas essa pessoa, o mal dela é dar ouvidos a muitas pessoas, a grupo de familiares. Quando essa pessoa perceber que nem todo mundo sabe o que passa na vida da outra pessoa e que muitas coisas são criadas da mente delas, são fanfics, aí ela começa a ter o pleno discernimento de entender que quando tem aqui um burburinho, um disse-me-disse, uma fofoquinha, vá na fonte para resolver. Não fique alimentando o que esses grupos, o que essa vizinhança fica comentando. Esse foi o erro, dar ouvidos a quem não deveria. Essa pessoa precisa amadurecer. Ela precisa se reinventar, porque senão vai continuar fazendo situações imaturas. E pela idade que essa pessoa tem, pela experiência, entre aspas, já era para ter aprendido algo. Já era para estar vacinado contra esse tipo de episódio. Então alguém pode ter sido muito imaturo em ouvir conversas, em ficar numa roda de tititi, de disse-me-disse, e isso foi o X da questão. Só que isso veio para abrir teus olhos, para mostrar um outro ângulo de uma situação dessa pessoa que você já desconfiava. Talvez por essa pessoa sempre viver aqui no mundo da lua, sonhando, idealizando, não sabendo destrinchar o que é real e o que é imaginário, o que é ilusão. Então alguém está sendo confrontado a olhar o reflexo da própria imagem, a perceber que todos nós temos dois lados,
Temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, precisamos ouvir mais e falar menos. Deixar de propagar muito notícias que nem ao menos você sabe se é real, se é mentira, porque isso pode causar danos, isso pode prejudicar o outro. Só que a maioria não se importa. A maioria quer propagar, disseminar a discórdia. E esse pode ser um dos fatores cruciais que fez cada vez mais vocês se afundarem. E na verdade, eu sinto que essa pessoa, ela vai ter que lutar muito para te ter de volta. Porque ela deixou que essas pessoas atrapalhassem. Logo que isso aconteceu, vocês tinham esperança que essa pessoa não ia dar ouvidos ao que estavam dizendo, iriam resolver com você diretamente. Só que isso não aconteceu. Você perdeu as esperanças, até porque você se sentiu numa posição muito desconfortável, que te machucou, que te deixou aqui paralisado, sem reação. Vocês se sentiram que foram jogados numa gruta escura. Só que uma coisa é certa, vocês sabiam que esse período noturno, escuro, não ia durar para sempre. Você sabia que no dia seguinte, o sol ia nascer, as coisas iam ficar mais claras. E é aí que entra o X da questão. Você continuou fazendo seu papel íntegro, honesto, e não deixou que essas situações te abalassem. E quando essa pessoa percebeu a burrada que ela fez em acreditar nesse grupo, nesse meio, nessas pessoas, ela que lute para tentar se aproximar de você novamente. Uma moeda tem 2 lados. E era justamente essa a questão. Alguém só ouviu um lado. Alguém só ouviu uma versão. Alguém não agiu com imparcialidade. Esqueceram de ouvir o teu lado. Esqueceram de te dar a condição de se defender, de falar. Não vou negar que da sua parte existia antes desses acontecimentos muito fogo, muita paixão, muita intensidade, muito desejo. Mas depois de todas essas circunstâncias, não vou negar que vocês ficaram mais frios. A coisa parece que esfriou devido aos últimos acontecimentos que tornaram tudo isso de uma forma tão intensa e que agora você teve que tirar a venda dos seus olhos e perceber que isso realmente foi um divisor de águas para você ver determinadas atitudes quando certas pessoas são pressionadas. E vocês tiveram que criar uma bolha imaginária e não se deixar ser atingido por todas essas questões. E é isso que te deixou indestrutível. Você não se deixou abalar por esse burburinho. Você não se deixou perder as esperanças. E você sabe da sua verdade. Você sabe da sua integridade. Mas se alguém não teve o tato, o feeling de querer ouvir o seu lado, paciência. Isso foi uma escolha da outra pessoa.
E não adianta dizer que foi obrigado, porque todo mundo tem escolha. Essa pessoa escolheu ouvir os outros e deixar você na fila de espera. Deixar você cozinhando em banho-maria. Deixar você de escanteio. Só que agora, essa pessoa que lute para ter você de volta. Gratidão. Te aguardo no próximo momento para mais uma leitura.